Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre uns questionamentos da irmã Elaine, que ela, ano passado, quando a gente colocou aqueles trechos de sermão do pastor Igor, sobre o espere um pouco de Deus e o não de Deus, ela comentou algumas coisas que ela tem passado. Então eu gostaria da gente refletir hoje sobre o silêncio de Deus. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas que podem estar passando por essas lutas, por essas dificuldades, de não perceber que as nossas orações estão sendo atendidas. E também vamos ajudar em oração os nossos irmãos, para que Deus possa agir e atuar o mais rápido possível nas necessidades de cada um dos nossos irmãos. Então vamos lá. O silêncio de Deus. Daniel capítulo 9, verso 23. Daniel capítulo 9, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então aqui nós vemos o profeta Daniel estava em oração, e assim que ele inicia a sua oração, vem uma ordem dos céus para que um anjo venha até ele. E naquele mesmo momento, a oração de Daniel foi atendida, saiu a ordem, Daniel iniciou as orações, não tinha nem terminado, no princípio das tuas súplicas, ou seja, Daniel iniciou as orações já foram atendidas e o anjo já recebeu a ordem para vir até ele, explicar as visões e atender aquilo que Daniel estava suplicando. Vamos lá, Daniel 10, verso 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, novamente Daniel aqui, ao iniciar sua oração, ao humilhar o seu coração, as palavras de Daniel, as orações de Daniel foram ouvidas. E aí o verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Precisamos entender aqui algo interessante, né? Um anjo vem até Daniel, diz que as orações deles foram ouvidas desde o primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia estava resistindo a ele. Como pode o príncipe de um reino ou um rei resistir a um anjo e impedir que orações sejam atendidas? Quando aqui a gente lê o príncipe do reino da Pérsia, a gente pode compreender aqui que o adversário de Deus, o inimigo de Deus, o próprio Satanás, estava lutando com esse anjo para que as orações de Daniel não fossem atendidas, porque se durante esses 21 dias Daniel desanimasse, desistisse, desfalecesse, aí as orações de fato não seriam atendidas. Ele teria que insistir e continuar insistindo em oração, teria que continuar buscando para que as orações dele fossem atendidas, para que aquele anjo tivesse forças para continuar lutando. Então o próprio Jesus vem a combater o Satanás para que permitir que o anjo Gabriel aqui venha até Daniel e atenda as súplicas dele e atue na vida dele. Então, muitas vezes nós não sabemos se a resposta de Deus é um espere um pouco ou é um não. E com isso nós devemos continuar insistindo em oração, porque podem ter anjos adversários ao nosso redor, anjos caídos ao nosso redor, lutando com os anjos que vêm nos dar as boas novas, nos vêm trazer a bênção para que ela não aconteça. Nós vivemos em meio a uma guerra espiritual em que nós não vemos. E por conta disso devemos nos manter firmes nas nossas orações, confiantes de que a vontade de Deus será feita. Por mais que tenhamos que esperar um pouco,
que seja a vontade de Deus, que esperemos um pouco, por mais que nós não estejamos prontos ainda para aquilo, não devemos desistir da oração, por mais que seja um não de Deus. Temos que compreender se de fato é um não de Deus ou se é um silêncio de Deus, porque a guerra que está acontecendo ao nosso redor está impedindo que Deus aplique a vontade dele sobre nós. Então, por mais que as coisas pareçam desanimar ao nosso redor, por mais que as coisas estejam realmente precárias, né, vamos dizer assim, por mais que tenhamos dificuldades, lutas, não devemos desistir da oração e de confiar em Deus, que a vontade de Deus será feita no momento certo. E a guerra ao nosso redor tende a impedir e a retardar as coisas. Vamos lá, o último exemplo disso. Jó capítulo 42. Jó 42, nós vamos ler o verso 12, 13 e 16. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Só para a gente contextualizar, para os irmãos que não conhecem, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso a gente vê em Jó, no capítulo 1. Jó, ele tinha aqui, deixa eu voltar aqui, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E, de repente, Satanás vinha rodeando a terra, viu Jó ali, chegou até Deus em uma reunião, né? E Deus falou: você viu meu servo Jó? Porque Satanás estava feliz porque as pessoas estavam entregues aos seus domínios. E aí Deus apresenta Jó a Satanás. E Satanás já conhecia Jó, já sabia de Jó. E Satanás desafia a Deus, falando que Jó só era temente a Deus, Jó só era fiel a Deus, porque Jó era um homem abastado, ele tinha posses, ele era um homem bem de vida, ele era um homem desta maneira que servia a Deus, porque Deus o abençoava. E aí Deus fala: então você pode tocar as coisas de Jó e vamos ver se ele vai blasfemar contra mim. Então Jó tira tudo, Satanás tira tudo de Jó, tira os filhos e as filhas. Então Jó em um dia perdeu 7 filhos e 3 filhas, perdeu todas as suas riquezas, todas as suas posses, todas as suas propriedades. Os seus servos, aqueles que eram empregados dele, ele perdeu tudo em um único dia. E ele não blasfemou a Deus. Satanás novamente vem em um concílio nos céus. E Deus apresenta, novamente fala de Jó: você viu Jó? Ele não blasfemou, você tirou tudo. Então Satanás fala: mas Jó ainda tem saúde. Então Satanás tira a saúde de Jó. E Jó perde completamente tudo. Perde família, perde os bens. Perde a saúde. Só fica a esposa dele e alguns amigos. Os amigos que jogam Jó mais para baixo, falando que ele era culpado disso, que ele estava fazendo alguma coisa errada, escondendo pecados ocultos. E a esposa, preocupada porque também perdeu tudo, fala para ele amaldiçoar Deus e morrer, descansar, acabar com esse sofrimento que ele estava vivendo. Jó permaneceu fiel mesmo com todas as provações. E aqui no verso 16 lemos: depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó viveu 140 anos depois dessas coisas. Nós temos a compreender aqui como como tudo de Jó foi dobrado, exceto os filhos e as filhas, que ele só terá dobrado no céu quando ressuscitarmos. Ele tinha o mesmo número de filhos e filhas que antes de perder tudo, de Satanás tirar tudo dele. Mas ele teve mais jumentos, mais propriedade, enfim, mais tudo dobrado. Então nós conseguimos compreender então que a vida de Jó foi dobrada também. Então, quando essas coisas iniciaram na vida de Jó, ele tinha 70 anos, ele passou 70 anos de sofrimento, orando a Deus, clamando a Deus, mas sem blasfemar o nome de Deus, sem
dizer que as coisas que aconteciam era culpa de Deus. Então, 70 anos Jó passou de sofrimento, e após esses 70 anos de uma guerra espiritual travada ao redor de Jó, ele vive novamente as bênçãos de Deus durante 140 anos, até que morreu, farto de dias. Então, uma batalha espiritual para que as nossas orações sejam atendidas pode durar. Nada pode ser muito rápido, assim como nós vemos no primeiro exemplo de Daniel, em que assim que as súplicas de Daniel chegaram aos céus, o anjo já recebeu a ordem e veio até ele. Podem demorar um pouco, como foi 21 dias no segundo caso, em que Daniel ficou orando e jejuando por 21 dias até que o anjo Gabriel conseguiu vir até ele. E pode demorar muito, como no caso de Jó, que sofreu durante 70 anos, até que as bênçãos de Deus chegassem até ele. Mas temos que ter a confiança sempre que a vontade de Deus está sendo feita. E se preciso for, o próprio Jesus virá ao nosso auxílio para que essa guerra seja vencida e a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Bom, espero ter ajudado um pouco a irmã Elaine e aos outros irmãos que passam pelas dificuldades das orações que parecem que não são ouvidas. Nós não ouvimos apenas o silêncio de Deus. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que quando atingimos a marca de 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou dar uma Bíblia Thompson para uma dessas pessoas que fez as perguntas, ou pelo canal, aqui nos comentários, ou pelo aplicativo. E também lembrando dos pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê forças a continuarmos orando confiante que a Tua vontade será feita em nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que sempre, em nenhum momento, em hipótese alguma, blasfememos o Teu nome ou achemos que o Senhor não está agindo, porque temos a certeza que o Senhor está sempre agindo, Senhor. Que possamos, Senhor, entender e compreender a guerra espiritual que está ao nosso redor e termos a certeza de que a Tua vontade será feita sempre, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.